Segundo os cálculos, o cometa 3I Atlas realizará uma passagem próxima por Marte no início de outubro. Naquele dia, ele voará a aproximadamente 30 milhões de quilômetros, 18,6 milhões de milhas, do planeta vermelho, uma distância consideravelmente menor do que sua aproximação da Terra. Sua jornada segue uma trajetória hiperbólica através do Sistema Solar, cruzando os planos orbitais de diversos planetas, incluindo Marte. Com inclinação de apenas 5 graus em relação à eclíptica, seu caminho corta diretamente a região espacial próxima à órbita marciana. Após este encontro com Marte, o 3I Atlas continuará sua viagem, sendo atraído pelo Sol. Estima-se que alcance o periélio em 29 de outubro de 2025 a 1,36 unidades astronômicas, posicionado entre as órbitas da Terra e de Marte. Porém, mesmo antes deste encontro, o cometa já está sob o implacável domínio da radiação solar. As transformações físicas e químicas atualmente visíveis representam uma oportunidade única. Os cientistas veem no 3I Atlas uma chance de desvendar mistérios, sua natureza, sua composição e talvez até suas origens como viajante interestelar. Neste momento, em setembro de 2025, o cometa ainda não atingiu seu ponto de maior aproximação, mas segue avançando firmemente em sua órbita rumo a Marte. E sua aparência, já transformada, levanta novas questões, aprofundando os enigmas sobre o desconhecido que o aguarda. Em primeiro lugar, o ambiente de plasma ao redor do cometa exibe comportamentos peculiares. Até julho de 2025, a coma do 3I Atlas já havia se expandido para proporções impressionantes, formando uma elipse com 26.400 km no eixo maior e 24.800 no eixo menor, quase o dobro do diâmetro da Terra. Observações subsequentes por infravermelho revelaram uma extensão ainda mais colossal, um enorme envelope de gás carbônico que se estendia do núcleo cometário por pelo menos 348 mil quilômetros. Isso não era um simples halo de vapor. A coma do 3I Atlas constituía um plasma vivo, uma mistura turbulenta e expansiva de gases, poeira e partículas ionizadas, agitada pelo implacável aquecimento solar. O gelo sublimado escapava do núcleo, carregando consigo partículas de poeira, enquanto a radiação solar e o vento solar arrancavam elétrons, criando partículas carregadas que se contorciam e fluíam sob a influência de campos magnéticos. Neste turbilhão de poeira e plasma reside uma complexidade extraordinária. Quimicamente é rico e mutável: dióxido de carbono, monóxido de carbono, cianogênio e até vapor atômico de níquel. Vêem suas abundâncias alteradas conforme o cometa se aproxima do Sol. Fisicamente, suas partículas de poeira e íons não meramente flutuam, mas se eletrizam, recombinam e interagem coletivamente, comportando-se mais como o inquieto plasma da física do que como a serena fluorescência da poeira. As medições de polarização só aprofundam o mistério. A luz refletida da coma exibe uma estranha polarização negativa, sugerindo partículas de composição híbrida, geladas, escuras e texturizadas, reminiscentes de materiais formados nos confins do sistema planetário. À medida que o 3I Atlas acelera para dentro a 60 a 68 km, sua coma torna-se mais densa e expansiva, desafiando os modelos tradicionais de cometas. Em sua auréola carregada, os cientistas observam correntes dinâmicas, ondas plasmáticas mutáveis e forças que podem redefinir nosso entendimento desses corpos celestes. Nesta tempestade de gás e poeira, surge o retrato de um viajante interestelar, cujo comportamento difere de tudo o que conhecemos, aprofundando seu mistério a cada passo em direção ao Sol. O mistério se aprofunda quando os astrônomos rastrearam uma estranha mudança na cor do cometa. Sutil, porém inegável, essa transformação aponta para a presença de compostos de cadeias carbônicas,
moléculas capazes de tingir a própria coma. Inicialmente, o 3I Atlas exibia uma tonalidade avermelhada, moldada por poeira e moléculas orgânicas semelhantes a tolinhas, um traço compartilhado com outros visitantes interestelares e alguns cometas do Sistema Solar. Mas ao se aproximar do Sol, ocorreu o inesperado. Emissões de carbono diatômico, 2 átomos de carbono ligados, começaram a cintilar sob a luz solar, e o brilho do cometa mudou para um marcante verde azulado. Porém, o 3I Atlas recusou-se a seguir o roteiro comum. Em julho e agosto de 2025, os poderosos olhos terrestres, o Very Large Telescope e o Observatório MDM, quase não detectaram carbono diatômico ou as habituais moléculas de cadeia carbônica em sua coma. Parecia esvaziado, despojado dos compostos que normalmente esverdeiam os cometas. Então, no início de setembro de 2025, a transformação irrompeu subitamente. Uma intensa coma verde, capturada até durante um eclipse lunar total, deixou os astrônomos perplexos. Aquele esverdeamento seria voar, afinal, o carbono diatômico liberado de camadas geladas ocultas, agora sublimando a menos de 2 unidades astronômicas do Sol, ou emanaria de algo mais exótico, outras moléculas ou poeira fora do nosso catálogo conhecido? Eis o enigma do 3I Atlas. Como visitante interestelar, sua química não obedece necessariamente às regras do nosso sistema. Reações moleculares desconhecidas podem estar imitando fluorescências familiares. Suas cores mutantes contam uma história mais profunda, uma química em evolução que rejeita explicações simplistas. E à medida que avança rumo ao sistema solar interno, o mistério se desdobra. Na verdade, a característica mais incomum do 3I Atlas é a velocidade com que está se tornando mais brilhante, um enigma que deixou os telescópios terrestres perplexos. Esse fenômeno está diretamente relacionado à expansão do coma. À medida que essa imensa nuvem de gás cresce, ela reflete e dispersa mais luz solar, aumentando o brilho geral do cometa, mesmo que o núcleo sólido permaneça oculto. A cada poucas semanas, o brilho do 3I Atlas dobra. Desde sua descoberta em julho de 2025, sua magnitude na banda O do Atlas, que cobre 560 a 820 nanômetros, saltou de 20 para aproximadamente 17,7 a 17,8. Com a aproximação da passagem por Marte, em 3 de outubro, espera-se que o coma e seu brilho se intensifiquem ainda mais perto do periélio. As projeções indicam que o cometa pode atingir magnitude 10, tornando sua evolução misteriosa ainda mais difícil de ignorar. Tudo isso faz do 3I Atlas um objeto muito mais brilhante do que os cometas interestelares observados anteriormente em distâncias similares, apontando para um nível de atividade mais elevado. Sua taxa de perda de massa por poeira é comparável à do Zoe-Borisov, mas contrasta fortemente com o primeiro Oumuamua, que praticamente não liberou poeira. Em termos de cor e brilho, o 3I Atlas se situa entre os dois, mais avermelhado que Borisov, mas não tanto quanto Oumuamua, diferente de Oumuamua, que exibia apenas atividade tênue e se assemelhava mais a um asteroide inerte. O Atlas exibe um coma marcante e uma cauda de poeira bem definida, sinais claros de sublimação intensa. Entre os 3 visitantes interestelares descobertos até agora, o 3I Atlas se destaca como o mais brilhante, o mais ativo e com a maior liberação de voláteis. Para os cientistas, ele representa um alvo raro e valioso, oferecendo uma oportunidade sem precedentes para estudar um cometa alienígena em trânsito pelo sistema solar. Além disso, a curva de luz do 3I Atlas desviou-se das previsões anteriores, desencadeando debates na comunidade astronômica sobre a atividade do cometa e suas características superficiais. Essas discrepâncias derivam principalmente do núcleo irregular do cometa
e da contínua liberação de gases voláteis. À medida que o cometa gira, sua forma assimétrica introduz variações periódicas de brilho, embora grande parte desse efeito seja mascarada pela coma, densa e poeirenta. O brilho também flutua com a sublimação de gelos voláteis, principalmente dióxido de carbono e outros gases, aquecidos pelo Sol, impulsionando fluxos de gás e poeira que realimentam a coma. Essa atividade dinâmica não só amplifica a luminosidade, mas também imprime oscilações na curva de luz. Por vezes, essas variações agrupam-se de forma inesperada e, somadas à contaminação de estrelas de fundo, produzem falsos saltos de brilho, tornando o comportamento do cometa aparentemente mais errático. A mistura de gelos e material escuro na coma, combinada com a atividade contínua de sublimação, impulsiona as mudanças de brilho e explica os desvios temporais na curva de luz. Sinais dessa atividade persistente já eram observados quando o cometa estava a aproximadamente 6,4 unidades astronômicas do Sol, provavelmente impulsionados pela sublimação de substâncias mais voláteis que o gelo de água. Quando o 3I Atlas se aproximou de Marte, uma característica impressionante chamou a atenção: sua cauda cometária. Observações realizadas em julho de 2025 revelaram uma tênue e ampla cauda de poeira, apontando na direção oposta ao Sol. No final de agosto, ela se tornou mais visível, com um comprimento angular de aproximadamente 30 segundos de arco, equivalente a cerca de 56 mil quilômetros. Esse crescimento marcou o aumento da atividade do cometa, com partículas de poeira sendo ejetadas em alta velocidade. À medida que se aproximava do periélio ou do encontro próximo com Marte, esperava-se que a cauda se estendesse ainda mais e se tornasse mais brilhante. A combinação da mudança na geometria de observação e do aumento da atividade realçaria sua aparência, mas esse espetáculo não duraria muito. Após ultrapassar o periélio e o cometa se afastar do Sol, a cauda começaria a se dissipar, diminuindo tanto em extensão quanto em brilho, conforme sua jornada o levasse novamente para as regiões externas do Sistema Solar. Por isso, os cientistas estão determinados a aproveitar essa janela de ouro para coletar o máximo possível de dados valiosos sobre o terceiro visitante interestelar, preferindo Marte como posto avançado de observação em vez da Terra ou do periélio. As pesquisas conduzidas a partir da perspectiva terrestre ou solar estão limitadas ao sensoriamento remoto, medindo a luz solar refletida ou a radiação térmica, perdendo a vantagem única de observar a interação direta do material cometário com a atmosfera planetária. E essa janela terrestre está se fechando rapidamente. No início de outubro, o 3I Atlas mergulha mais fundo no crepúsculo a cada noite, seu brilho ofuscado pelo fulgor solar. Até o dia 21 de outubro, seu ângulo de elongação cairá abaixo de 30 graus. Nesse limiar, até os telescópios mais avançados terão dificuldade em separar seu sinal tênue do brilho avassalador do céu. Quando deslizar para trás do Sol, na conjunção superior, a linha de visão da Terra será cortada. Resultado: um apagão total, sem espectros, sem medições diretas, sem capacidade de rastrear mudanças de brilho ou estrutura, até seu reaparecimento. Para os astrônomos, cada observação antes de 21 de outubro é crucial. Enquanto o cometa atinge seu pico de atividade, nosso campo de visão terrestre está colapsando e redes de observadores amadores correm contra o tempo para capturar as últimas imagens. Grandes observatórios, limitados por protocolos de segurança, já começaram a se retirar. Seus equipamentos ópticos ultrassensíveis não podem arriscar apontar tão perto do Sol, sob risco de danos irreparáveis. A atenção agora se volta para Marte. As sondas que orbitam o planeta vermelho
situadas a apenas 30 milhões de quilômetros do cometa, terão a posição mais privilegiada do Sistema Solar. A partir dali, instrumentos em naves como a Mars Express, o orbitador ExoMars, a Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, e a missão Emirates, Mars, poderão analisar a coma e a cauda do cometa com resolução muito superior à dos telescópios terrestres. Até mesmo os rovers na superfície marciana podem se juntar ao esforço, capturando o brilho do cometa ou registrando impactos de poeira, complementando as observações orbitais com dados da superfície. Por um breve período, Marte se tornará o único posto avançado, com assento na primeira fila, recebendo este visitante interestelar com o olhar mais próximo possível.